Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com todos vocês? Bom, feliz Dia das Mães para todas as mães de vocês, né? Que elas tenham tido um dia abençoado e que seja repleto de realizações durante o resto desse ano aí. Bom, hoje a gente vai corrigir aqueles exercícios sobre vozes verbais. Eu passei um exercício no Word, eu pedi para vocês copiarem no caderno e aí pedi para vocês responderem e hoje vai ser a correção. O que que eu fiz? Eu copiei as frases aqui, olha, na folha de sulfite, não sei se fica bom para vocês ou fica espelhado. Agora que eu percebi, na verdade. Bom, enfim. Eu vou ler a frase e vou explicar por que é a resposta, tá bom? Então, a número 1, a letra A. Eu machuquei o rapaz. Eu machuquei o rapaz. Presta atenção. Quem fez a ação de machucar? Eu fiz a ação de machucar alguém. Que no caso, o rapaz ficou machucado. Então, é uma voz ativa. Por que é uma voz ativa? Porque eu fiz a ação de machucar alguém. Eu fui lá e fiz o que pedi essa ação. Então, é uma voz ativa, tá bom? Quem acertou, levanta a mão. Todos comeram uma fatia de bolo. Todos comeram, independente de quantas pessoas estavam nessa ação, todos participaram daquela ação. Que no caso é uma ativa, por quê? Porque foram lá e comeram. Como que eu vou perceber se é ativa ou passiva? Bom, a gente vai achar os verbos. Na primeira frase, qual que é o verbo? Machuquei. Tem outro verbo? Não, não tem. Então, é uma voz ativa porque o sujeito sou eu que fiz a ação de machucar o rapaz. Todos comeram uma fatia de bolo. Quem comeu a fatia de bolo? Todos. Eu precisei de dois verbos? Não, só o comeram é meu verbo. Na terceira, na C. Nunca se ouviram queixa dele. É uma voz ativa. Por que é uma voz ativa? Porque nunca se ouviram queixa dele. Quem nunca ouviu? Alguém nunca ouviu. E queixa e ouviram é verbo, né? Então é ativa novamente. A casa foi vendida pelo corretor. Olha, primeira coisa, quem fez a ação de vender a casa? O corretor. Só que eu mudei as posições. O que eu fiz? Eu coloquei a casa como meu sujeito. Aí eu coloquei dois verbos. O verbo auxiliar, ser, e o verbo no particípio, ó, vendida, ida, terminada em ida. Então, a casa foi vendida pelo corretor, é uma voz passiva analítica. Por que é analítica? Porque tem dois verbos, um verbo auxiliar, ser, e o outro verbo no particípio, terminados em ido ou ida. Abraçaram-se com alegria e emoção. Presta atenção. Quem abraça, recebe um abraço. Então, ao mesmo tempo que eles fizeram a ação de abraçar, eles receberam essa ação de abraçar também. Então, é uma reflexiva recíproca. Por que recíproca? Porque ele precisou de alguém para fazer e ter essa ação. Ele fez todo o trabalho em apenas um dia. Quem fez o trabalho? Ele. Ele precisou da ajuda de alguém? Não, ele fez sozinho. Então, é uma voz ativa. Os dois falaram-se rapidamente. De novo, olha, eu falei com alguém e esse alguém falou comigo. É uma voz reflexiva recíproca, porque eu precisei de alguém para fazer essa ação e receber essa ação. Cortaram o cabelo da criança. Quem cortou? Alguém fez essa ação. Eu precisei de ajuda de alguém? Não. Esse alguém foi lá e fez a ação de cortar o cabelo. E só tenho um verbo. Carla foi correr no parque. Essa aqui é uma pegadinha. Tem dois verbos. Foi, verbo ser, e correr, verbo no infinitivo. Só que ela não precisou de alguém que fez a ação. Ela fez a ação de correr no parque. Então, eu poderia ter colocado assim. Carla correu no parque. Carla correrá no parque, né? Só que eu quis confundir vocês colocando dois verbos aí. É uma pegadinha. O cabelo da criança foi cortado. Presta atenção aqui. O cabelo da criança foi cortado. Eu disse quem cortou o cabelo? Não, mas eu sei que alguém fez essa ação.
Foi cortado 2 verbos, um verbo auxiliar e cortado ado terminado em ado, verbo particípio. Então, aqui é uma voz passiva analítica. Praticaram-se ações humanas. Presta atenção, quem praticou ações humanas? Alguém praticou. Eu sei quem é? Não, então eu não tenho sujeito nessa frase. Tenho a partícula ser, verbo em terceira pessoa, a partícula ser. Então, quando for assim, é uma voz passiva sintética. Por que é sintética? Primeiro, tem um verbo. Segundo, não tem o sujeito. Terceiro, tem a partícula ser. O detento havia sido libertado pelo juiz. Olha, eu poderia ver os 2 verbos aqui, ó. Havia e sido, terminado em ido. Quando tem 2 verbos, um auxiliar e outro no particípio, é uma voz passiva analítica. Qual que é a diferença da passiva analítica para a passiva sintética? A passiva analítica, ela não tem o ser, vai ter 2 verbos, um verbo no particípio e o outro auxiliar. A passiva sintética vai ter o verbo em terceira pessoa, não vai ter sujeito e vai ter a partícula ser. Beleza? Entenderam? Então tá bom. Vamos pro exercício 2 agora. Eu não sei se vai caber esse vídeo, então se não couber, eu continuo no próximo, beleza? O exercício 2 eu até comecei a fazer na folhinha, mas aí eu percebi que eu não ia ter folha pra todos, então eu desisti. Aqui no 2, era pra gente colocar assim, transformar a oração, deixa eu ler aqui, transformar a voz passiva em, transformar a voz ativa em passiva. Passe as frases abaixo para a voz passiva. Beleza. A presença da diretora foi... Desculpa. As meninas pediram a presença da diretora. Vou transformar essa frase. O que eu vou fazer? Vou colocar as meninas lá no final da frase e a diretora vai vir pra frente e vou colocar 2 verbos. Então, veja. Ficou assim. As meninas pediram a presença da diretora. Coloquei a diretora lá na frente. Então, a presença da diretora... 2 verbos, foi, que é o verbo auxiliar, pedida, terminado em ida, pelas meninas. Eu coloquei o pelas também, tá vendo? O que eu preciso ficar ligada? Nos verbos. Se essa ação já passou, se essa ação ainda não aconteceu, porque aí eu vou mudar os 2 verbos, o verbo auxiliar e o verbo no particípio, de acordo com o tempo verbal, tá bom? Olha bem aí, ó. Um erro terrível seria cometido pelo médico. A frase é: o médico cometeria um erro terrível. Ó, cometeria, ele cometeu? Não, ele iria cometer, mas aconteceu alguma coisa que ele não fez acontecer. Então, eu vou transformar essa frase na passiva. Então, olha lá, troquei o sujeito, inverti. Um erro terrível seria cometido pelo médico. O mesmo tempo verbal que está na frase ativa, que seria cometeria, eu transformei esse cometeria em 2 verbos, né? Que seria cometido. E os 2 estão também no futuro, que iria acontecer. O futuro do pretérito, que iria acontecer, mas aconteceu alguma coisa que não deu certo. Beleza? A 3, a frase é: Luzia ouviu o estrondo da bomba. Vou trocar, né, a ordem. Vou colocar a bomba, o estrondo da bomba lá na frente, Luísa lá atrás, e vou transformar em 2 verbos. Então, como fica? O estrondo da bomba foi ouvido por Luísa. Beleza? C, D. João trancou todos no quarto. Como fica? Lá, todos foram trancados no quarto por João. E, todos leram um livro. De novo, troquei o sujeito. O livro que estava no final vem pra frente. Todos vai lá pra trás e eu vou colocar 2 verbos, beleza? Então, fica assim: o livro foi lido por todos. Fácil, né? Tá vendo? Vocês conseguem. Aí, depois, vai ter acho que a F agora. Marina rasgará a carta. Ela já rasgou? Não, ela rasgará. É futuro do presente. Vou colocar Marina lá atrás.
a carta lá na frente e transformar esses dois verbos, um auxiliar e um particípio, em futuro. Então fica: a carta será rasgada por Marina. Fácil? A 3 é pra gente transformar as orações abaixo em voz passiva analítica. O que é analítica, gente? Alguém sabe? É a mesma coisa, colocar o verbo lá os dois verbos, um verbo auxiliar e o outro no particípio. É a mesma coisa, beleza? Então, Nintendo lidera a Guerra dos Games. Guerra dos Games são lideradas pela Nintendo. Então fica: Guerra dos Games são lideradas pela Nintendo, tá bom? Cuba prepara reaparição de Fidel Castro. Vou colocar Fidel Castro como sujeito, Cuba lá atrás e vou mudar o verbo. Reaparição de Fidel Castro é preparada por Cuba, tá bom? Olha os dois verbos aí. Empresas adotam a prática da ginástica laboral. A prática da ginástica laboral é adotada pela empresa. É verbo auxiliar, adotada, ada, particípio. Tá bom? D. Certidão digital reduziu a papelada. A papelada foi reduzida pela certidão digital. E última. O comitê estabeleceu a premiação. Mudei, né, a posição. A premiação vai para frente, o comitê vai para trás. O verbo estabelecer vai virar dois verbos. A premiação foi estabelecida pelo comitê. Beleza? Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, né, anotem aí. E aí a gente tira as dúvidas durante a aula. Eu passei toda a correção para vocês da semana passada pelo Classroom. Eu espero que vocês corrijam, porque a gente terminou a apostila, né? E aí esse seria o último exercício. Quem quer saber mais, normalmente eu peço, mas aí eu não corrijo, porque já tem as respostas lá atrás. Mas quem quiser fazer é um modo de praticar o que a gente já aprendeu, beleza? Podem fazer. Hoje a gente fez essa aula, né, essa correção online, e na quarta-feira a gente começa a nova apostila em língua portuguesa, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais. Gostaram do meu escritório? Olha aí, ó. Tá vendo, né? Vou virar youtuber e depois vocês nunca mais vão ouvir falar de mim. Um beijo, pessoal, até mais.